Em Piraquara, 19 horas, estamos chegando. Hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Estamos vivendo a primavera brasileira. Aldeia Araçaí. Como estão os nossos vizinhos guaranis? Cacique Laércio diz o que a comunidade espera do novo prefeito de Piraquara. E o pajé Marculino fala sobre como a pandemia deve ser encarada por nós, homens brancos, e o que fazer para superar essa crise mundial. Depois do intervalo, você vai ouvir as primeiras informações do programa de hoje, deste dia 15, dia do arquiteto, dia do jardineiro e dia da mulher operadora de justiça. Com a bênção de Frei Rui de Piné, para uma Piraquara, cidade de gente trabalhadora, hospitaleira, solidária e feliz. Começa agora o Piraquara 19 horas. Bem, minha gente, um dos temas que sempre trazem muita curiosidade é em relação aos índios que habitam nos limites da cidade de Piraquara, do município de Piraquara. Eles estão hoje situados numa aldeia colocada às margens da barragem número 1 da Sanepar, a Caiguava, e tem uma história muito rica, muitos detalhes, muitas informações. Eles não são nativos daqui, eles vieram para cá no ano de 1999, quando o prefeito ainda era o senhor Gil Louruço e o governador do estado do Paraná, Roberto Requião. Eles foram trazidos porque houve a intervenção, à época, de Jorge Grando, ele que era um ambientalista. Nós ouvimos falar dele no programa em que tivemos aqui a presença do Toninho Nascimento. Infelizmente é uma ferida aberta na nossa sociedade, ele foi assassinado. Há inclusive suspeitas de que o motivo desse assassinato à época pode ser a atuação dele como um ativista, mas o fato é que Jorge Grando intermediou essa vinda e nós temos hoje uma comunidade com 80 pessoas morando nos limites da cidade de Piraquara e que tem uma riqueza cultural muito grande. De fato, é uma aula de história que a gente tem a cada vez que faz uma visita como a que eu fiz, juntamente com o Luiz, nosso cinegrafista, intermediados e levados pela Cristina Galerani, da Secretaria de Cultura de Piraquara. Conhecemos e vimos como estão os nossos vizinhos guaranis que habitam a aldeia Araçaí. Para começar, o nome Araçaí é porque o cacique à época, que hoje é pajé, o senhor Marculino, chegou aqui e, diante da quantidade de árvores de araçá, acabou batizando a aldeia com o nome de Araçaí. Hoje são mais ou menos 80 integrantes, entre adultos e crianças, que lá vivem. Mas como o próprio cacique nos ensinou, as tribos indígenas, elas acabam flutuando em número de pessoas, porque os guaranis, especialmente, como você vai ouvir na entrevista com o Ubirajara, eles são caminhantes e acabam fazendo muito intercâmbio. Então, não há como precisar exatamente por um longo período de tempo quantas pessoas habitam na aldeia. Eles sobrevivem especialmente da Bolsa Família e de donativos que a comunidade acaba levando para lá. Descobrimos também na entrevista com o Ubirajara que o Frei Rui foi também muito atuante na acolhida desses indígenas quando aqui chegaram e mesmo depois, durante o período de adaptação. Você vai ouvir que infelizmente sofreram muito preconceito, hoje as coisas estão um pouco mais acomodadas. Vai ouvir também das demandas que eles têm e da expectativa que eles alimentam em relação a essa questão política. Como o nosso programa foi criado num ambiente de política, nós ouvimos os candidatos a prefeito, fizemos pré-entrevistas, ouvimos também o prefeito eleito da cidade, Josimar. A primeira pergunta que eu fiz quando lá estive ao cacique Laércio foi o que é que eles esperavam. Primeiro, se eles acompanhavam a política. Ele disse que
mesmo contra a vontade, mas acaba acompanhando, e o que eles esperavam como comunidade dessa nova administração, ou até mesmo extrapolando um pouco mais, mesmo sabendo que algumas das decisões não passam pela prefeitura, mas institucionalmente, o que é que o novo prefeito poderia fazer por eles? E aí ele deu essa resposta. Meu nome é Laércio, nome em Guarani é Veratupã. Eu sou cacique dessa comunidade Aldeia Araçaí. Estamos aqui há 21 anos. As únicas coisas que a gente quer e a gente é um centro de uma casa cultural e que melhore as nossas moradias e também uma construção de um campo de futebol. Então acho que esse é o pedido que eu faço para as próximas que vão trabalhar no município. Muito bem, você acabou de ouvir aí a fala do cacique Laércio. Ele tem 33 anos de idade hoje, aproximadamente 33 anos. Ele é filho do Marcolino, que é o pajé, e falou, como você pôde ouvir, que as demandas que eles têm lá são especialmente a questão das casas, que é um problema antigo, já deveria ter sido resolvido, mas infelizmente a época em que a verba foi liberada, a Coapar me parece que queria fazer a obra de uma maneira rápida e nos moldes tradicionais, como são os conjuntos habitacionais de nós brancos, e os índios não aceitaram, porque os guaranis não moram um ao lado do outro, eles moram separados, e aí me parece que a coisa emperrou. E aí, como sempre, né, minha gente, passa o tempo, o dinheiro é gasto em outras coisas e acabou não acontecendo. Quem sabe essa possa ser uma bandeira da TVejo para que nós possamos aprofundar essa discussão e tentar resolver isso, ou pelo menos trazer as pessoas que resolvam para darem a sua opinião e encaminhar uma solução para essa questão. Hoje, os índios moram em casas de pau a pique. Me parece que não é o ideal, é preciso que haja alguma providência nesse sentido. As outras duas demandas que ele colocou para nós têm a ver com a possibilidade da construção de um centro cultural que serviria para a recepção das pessoas lá, né, as pessoas que visitam a aldeia, e uma terceira que é muito particular, vão achar que eu estou fazendo lobby, né, mas eles pediram também uma ajuda no sentido de construir um novo campo de futebol para a aldeia. Daqui a pouquinho você vai ouvir também a mensagem do pajé Marcolino. Antes disso, porém, eu gostaria de trazer uma informação sobre os nossos sorteios. A partir de agora, você que acompanha o Piraquara às 19 horas e a programação da TVejo vai poder ser sorteado também com belos brindes. O que nós temos preparado para você? No mês de dezembro, a TVejo e a Conexão Shop querem presentear os seus seguidores. No dia 22, quando teremos um programa especial sobre a vida do Frei Rui e a importância dele na cidade de Piraquara, nós vamos fazer o sorteio de 3 kits incríveis. O primeiro colocado irá ganhar um super teclado mais um mouse gamer e uma caneca personalizada do nosso canal. Já o segundo e terceiro colocados irão ganhar um mouse sem fio e uma caneca personalizada cada um. Para participar, o ideal é você entrar no nosso site e saber sobre o regulamento, acompanhar o regulamento para poder abiscoitar esses brindes sem muito esforço. Apenas você vai acompanhar as nossas redes sociais, vai se inscrever, as instruções estão todas lá, você vai saber também quais são os brindes que você vai ter direito, e é isso, minha gente. Depois de se inscrever, é correr para o abraço, comemorar, porque sempre que tivermos os programas aqui do Piraquara às 19 horas e a programação da TVejo, você vai ser presenteado com algum brinde para selar essa nossa parceria. Tá certo? Vamos em frente então, com mais conteúdo neste programa especial que hoje trata da aldeia Araçaí. Os índios guaranis que aqui habitam no município de Piraquara, lá às margens da represa Caiguava, barragem 1 da Sanepar, vieram para cá em 1999. São aproximadamente 80 pessoas. Eles integram uma etnia guarani, né? E no Paraná, pelas informações que nós temos, são aproximadamente 15 mil indígenas vivendo no nosso estado, em diversos locais. Algumas das aldeias mais conhecidas estão em Mangueirinha, no centro do Paraná, e aqui em Paranaguá também. As tribos que habitam o nosso estado são Guarani,
Chetá e Caigangue. Daqui a pouquinho, na entrevista com o Birajara, você vai ouvir as principais informações a respeito desse tema. Ele vai trazer curiosidades, a experiência que ele teve com os indígenas, ele que é um estudioso do assunto e sobretudo, um amigo dos índios que moram na aldeia Araçaí. O pajé Marculino tem muito a nos ensinar. Você vai ver também na entrevista com o Birajara que a espiritualidade é um dos pontos altos da tribo Guarani que habita a aldeia Araçaí. Eles rezam todos os dias, têm uma relação com a natureza muito especial, e eu fiz uma pergunta ao pajé Marculino. Disse a ele da angústia que nós, homens brancos em todo o planeta, estamos vivendo sobre a questão do Covid-19, a pandemia, que aliás acabou acometendo 40 integrantes da tribo Araçaí, da tribo Guarani, na aldeia Araçaí. Já estão todos recuperados, inclusive o pajé foi uma das pessoas contaminadas pelo vírus. E eu perguntei a ele, com pureza de coração, qual era a mensagem que a condição dele como pajé tinha a nos dar a respeito desta grande crise mundial. Você vai ouvir as palavras dele em Guarani e que serão traduzidas por nós ou pelo seu filho através do lettering que está aparecendo na sua tela. Vamos ouvir o que o pajé Marculino tem a nos ensinar. Chama Juruapete Marculino Silva, Mbuapete Caraíta Tandem Marangaju. Chama Pita Ive Coape Coete Coape, Tecoara Saipe. Eu me che coi tava ekper operando estava tipo operando oi com baiate coronavírus e estava ekper coronavírus Covid-19. Hai mà chị quá chế ai chả là mình có em vậy à chịu có opa nè thế apa nhà nó là mà opa thế như là cứ về ở vậy là mọi người ipoi về ở vậy nè trên đây quay vậy à chị quay được vậy là bộ tra pam vậy mà đấy ui có vậy nè vậy à chị nó bôi quan đây quay lại đi oin chú vậy này bôi về bư có bữa nhân đây quay nhân bữa ạc bê giờ rồi tây vậy hãy bây giờ bị tư tên nhân đây bữa quả chú giờ sao vậy đó tên ở dịch quả mình em mới bố bê ôi quả chế bà chế ý bông em mensagem quero dizer mà mà mera mi oi e tamai quay e tawai quero eu dizer eu e tawai quay dizer nhande bữa quay na mi ai bữa quay mi nhande quay na hai javite quarpi oi eu pitai among oi kori iwe o pitava inte o apepo dizer ai breco oi kori era mingua ima vai morrer oi como era hoje itram hoje era tem o de qua e tamando hoje peve na oi quando não nyanderu não modero viete eva mo intape nyanderu pe eu pouco era mesmo eu pouco me pai tá o dirovia e tá o dirovia o pamba e ko ure o de qua o in ema nyanderu do jupona vem nyanderu o mombache ma ko o ure pai tu o mombache e tem
o diagrama o momba manangwe tem ijuru guaper oi yanderu tupa oi yanderu carai oi yanderu carai para ima ko e o chape o yane mopuai ha era me va e oni makante tobe yande a enya moingo iri to te kwai he ima ha era muri va yanderu te nonde o grupo no Mumbai yanderu tupa era me vi chema ba ikpapota eve ma iku será que amonyangare ko eve ma e yanderu tupa ha era mum rive yama ko yanderu grupo itu ipona atek ang peve tem o iko era mo ha ma oi ba ya che ena ba mori o iko de era ipoive ha eve bi nyande pe agua che tem ya cha ngwa ha ema che ai pai min che anyo o pita ai pai tata kumbaya ipe o ipa era minha pai. Quando estivemos na aldeia Araçaí, a nossa preocupação, evidentemente, era de não levar qualquer risco à comunidade e fizemos isso, ou seja, mantendo o distanciamento, usando máscaras o tempo inteiro. Fomos até lá, eu e o nosso cinegrafista, o Blade, e acabamos por trazer essas imagens que vocês estão vendo agora, né? A aldeia Araçaí, ela está colocada às margens da Caiguava, a barragem número 1 da Sanepar. As imagens aéreas que você está vendo mostram um pouco da área que hoje é habitada pelos indígenas. Eles sobrevivem especialmente da caça e da pesca e têm como fonte de renda a Bolsa Família do governo federal e também donativos que a comunidade, tanto aqui de Piraquara quanto de Curitiba, acaba levando para eles, né? Percebi uma comunidade, sobretudo, em paz, né? A experiência que eu tive, particularmente, foi essa. Um ambiente de paz. Para conseguirmos essas declarações, tivemos que, evidentemente, contar com a intermediação da Cristina Galerani, que é secretária de Cultura do município, mas, sobretudo, também demonstrar uma paciência, um respeito que, particularmente, procuramos empreender nessa nossa visita. E, com isso, eles foram se soltando, conversando, aceitaram ser fotografados e ser filmados e tivemos esses 2 depoimentos, né? Nós temos também mais um depoimento que é dado por uma das integrantes da aldeia, que é a Juscelina. Ela também falou conosco e deu esse depoimento que você vai ver agora. Meu nome em Guarani é Iuá e eu moro aqui na aldeia Araçaí e eu participo também aqui da comunidade. Aí eu vim pedir uma casa cultural para a gente, para ter o espaço para nós aqui e um campo de futebol para os meninos. E as casas também, para melhorar para nós. E aqui é muito frio também. Aí a gente precisa umas casinhas boas para a comunidade. E lá para cima tem umas casas que precisa a luz também, luz para eles também. É isso. Obrigada. Muito bem, minha gente, essa foi a Juscelina, ela se arrumou antes de dar essa entrevista, eles têm muita noção e gostam muito de ser filmados e gostam de fotografar. Você também vai ouvir isso daqui a pouquinho do professor Ubirajara, que estará conosco falando de como ele se relaciona com a aldeia Araçaí, qual é a história dele em relação aos índios que estão aqui, vizinhos de nós, em Piraquara. Para mim, particularmente, foi uma experiência muito positiva. Já disse aqui que senti muita paz ao ser recebido pelos indígenas guaranis da aldeia Araçaí. Se você quiser conhecer a aldeia, como o próprio Ubirajara falou na entrevista que você ouvirá daqui a pouquinho, é preciso, sobretudo, agir com respeito e, de preferência, ser intermediado por alguém que conhece os índios para que você tenha uma melhor sorte nessa relação
e, sobretudo, demonstre o respeito necessário a esses nossos vizinhos, ok? Vamos agora ao intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos com a entrevista com o professor Ubirajara Salles Zócoli. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa desta terça-feira, o Piraquara, 19 horas, e como sempre acontece nesta segunda parte, é hora de entrevista. Hoje a presença é de Ubirajara Salles Zócoli. Ele é professor, formado em Sociologia pela PUC, Pedagogia pela Federal, com especialização em Antropologia Social, além de mestrado em Ciência Tecnológica pela UTFPR. A presença do Ubirajara entre nós hoje, ele que aceitou gentilmente o nosso convite, é para falar dos índios que habitam no nosso município, na aldeia Araçaí, às margens da barragem número 1 da Sanepar. Bira, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Emerson. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu, durante muito tempo, tive curiosidade para saber mais detalhes sobre a aldeia que nós temos aqui no nosso município, mas confesso a você que a correria, a falta de informação genuína, acaba fazendo com que a gente se acomode, essa curiosidade persiste e agora estou tendo uma oportunidade particular que quero compartilhar com os nossos telespectadores para conhecer um pouco melhor, ir na fonte primária da informação, para saber, a princípio, qual é a sua ligação com os indígenas que estão aqui, quem são eles e como é que eles vieram parar aqui, Bira, por favor. Bom, a história é um pouco longa, né, Emerson, mas a questão indígena sempre habitou, digamos assim, o imaginário popular da nossa família, né? Porque o meu avô, pai de minha mãe, ele dizia que ele tinha um pé na aldeia e um pé na senzala. E o nome dele, o sobrenome era Silva. A mãe do meu pai também tinha uma descendência indígena. E o meu avô e o meu bisavô trabalharam na construção da ferrovia Paraná-Santa Catarina, no Vale do Rio do Peixe. E lá eles tiveram contato com indígenas, né? E a gente sempre ouvia essas histórias. E eles fizeram esses primeiros contatos com os indígenas lá, utilizando o mesmo método Rondon, que é um método, digamos assim, intuitivo. Deixavam, num determinado espaço, quando percebiam que tinham indígenas, deixavam faca, machado, e ali, no dia seguinte, os índios levavam aqueles objetos e deixavam caça. Então isso ficou na mente. E eu sempre gostaria de ter, até uma vez que eu fui na casa do meu compadre Júlio Teles Tomás, que é daí de Piraquara, e chega o Frei Rui lá, pedindo para que ele levasse até a aldeia. E eu fui junto. Foi eu e a minha família. Eu e minha mulher e meus 2 filhos. E daí, em 2000, eu passo a ir lá levando alunos, né, do curso de pedagogia. E em 2004 eu retorno lá, daí já participando dos rituais lá com um amigo meu que hoje ele é da FUNAI, que é o João Paulo de Araújo Severo, né? Então, pela história que eu conheço deles, a vinda deles foi em 99, né, com o contato que eles fizeram com o Jorge Grando, né? O Jorge Grando, você citou aí 2 personalidades da nossa cidade, né? Inclusive, no dia 22, nós teremos um programa especial de Natal falando da vida do Frei Rui. E não me surpreende, né? Mas é curioso saber que você teve um contato com o Frei Rui muito parecido com o que eu tive, né?
pedindo uma carona, no meu caso, para ir buscar donativos, né? Depois de uma missa lá na paróquia de São Roque. Mas a outra personalidade que você cita é o Jorge Grando, também foi tema de uma conversa de um programa nosso recentemente aqui. Você sabe que é uma ferida aberta na sociedade de Piraquara, o que aconteceu com ele, o assassinato até hoje não resolvido. Mas é fato que foi uma figura também muito importante e que acabou intermediando, se não me engano, e você vai confirmar isso, a vinda desses índios para cá. O que eu ouvi lá do cacique Laércio Ubirajara, e você pode confirmar, é que eles teriam tido uma visão, eles não estavam satisfeitos lá em Mangueirinha, entre outros problemas. Houve lá um atropelamento, se não me engano, do irmão do atual cacique, hoje Laércio, filho do pajé Marcolino, e também já havia um problema social lá na aldeia, que era o alcoolismo. Essas informações conferem? Foi isso que você ouviu também? Sim, foi isso que eu ouvi. Eu ouvi principalmente da Pará, que a Pará ficou um tempo aqui com a gente, morando com a gente, uns 3 meses. A Pará era filha do Marcolino, uma das mais velhas, eu acho, se não me engano, a segunda, e a Pará me relatou isso, exatamente isso. Né? E parece Mas que... Pois não. Tem uma outra história também do Jorge Grando, que as coisas vão no universo, diz que não acontece nada por acaso, né? E daí eu gostaria de contar essa história que eu ouvi também, né? Que o Jorge Grando, que era muito ligado às questões místicas, religiosas, né? Ele fez uma viagem até os Estados Unidos e lá, eu não me lembro, não me recordo qual etnia que ele foi visitar, e um pajé lá nos Estados Unidos falou que ele procurava estava bem próximo da casa dele. E daí, passaram-se alguns meses, o Marcolino, né, ele entrou em contato com o Marcolino, abrigou o Marcolino na casa dele, foi feito um filme, um curta-metragem, foi construída uma oca lá de palha, né, ficou a família toda lá, fizeram um filme lá na casa, no espaço da casa do Jorge Grando. E daí o Jorge conseguiu comprar a posse onde está localizada a aldeia atualmente. Então, cronologicamente, pelo que você está nos contando aí, a visão teria sido, a revelação teria sido feita ao Jorge Grando, que coincidiu com o desejo do cacique, à época, Marcolino, de sair da região de Mangueirinha, e havia então uma confluência aí de visões e revelações e que acabou os trazendo aqui para Piraquara, né? Sim. Se essa indicação que o Jorge teve de que estava muito próximo da casa dele, certamente ele não sabia exatamente onde era e por isso acabou comprando essa área, onde mais tarde acabou sendo assassinado. É isso? Sim, sim. O Jorge conseguiu daí trazê-los para cá, até em função que eles estavam na casa dele, né? E parece que daí os índios que não têm uma visão como a nossa, né, de propriedade, enfim, eles vieram para cá e aí o que acabou acontecendo é que o Jorge começou a ver que o número de pessoas estava aumentando e parece que chegaram num consenso que era chegada a hora de encontrar um lugar maior. É isso? Sim, sim, é isso mesmo. Daí, para que eles tivessem, digamos, a sua privacidade resguardada, né, e tudo mais. Né? Bom, você falou em privacidade. Pois não. Sim. Você falou em privacidade, Ubirajara. E uma preocupação que nós tivemos quando estivemos lá na aldeia há uma semana foi justamente que não avançássemos nenhum sinal. Nós fomos levados pela Cristina Galerani, secretária de Cultura, e ela é que fez a intermediação junto ao cacique Laércio, ao senhor Marcolino, o pajé, e nós, evidentemente, como a boa educação manda, ficamos muito preocupados, né? Tomamos os cuidados, a máscara, o distanciamento, mas em tempos normais, né? Mesmo em tempos normais, o que é que se deve ter de cuidado com essa aproximação?
porque a gente viu que há uma estrada que leva até a aldeia, inclusive placas que sinalizam o caminho, né, colocadas pela prefeitura, e me parece que uma das preocupações é exatamente em relação a essa privacidade. Como é que nós devemos agir? Né? Porque a partir desse programa, certamente outras pessoas vão ficar curiosas e vão querer conhecer a aldeia. Né? Como é que nós devemos agir em relação a essas 80 pessoas que estão hoje na aldeia Araçaí, que certamente não querem ser vistas como se fossem uma atração e merecem respeito, né? Sim, Emerson. A gente sempre orientou para as pessoas que gostariam de conhecer e tudo mais, inclusive os meus alunos, a gente dava essa orientação previamente, antes de levá-los lá, inclusive comunicando, na época, o cacique, o Marculino, né, que a gente estaria levando e se poderia levar. Né, a gente tinha esse cuidado, né, e a gente dizia para os alunos o seguinte, é o que eu posso dizer para todo mundo aí, é não ir lá simplesmente para ir ver os índios, né? Mas sim ir com pessoas que já os conhecem. Né? Então o tratamento é um outro tratamento. Né? E não ficar bisbilhotando na casa, entrando na casa, a não ser que seja convidado. Não entrar, inclusive, na OPAN, que é a casa de reza, sem ser convidado. Né? Esperar, sempre numa atitude que você está indo na casa de uma pessoa que você não conhece. Portanto, a boa educação manda que você aguarde ser convidado, aguarde conversarem com você, embora os Guarani são de pouca conversa. Eles não conversam muito. Só depois de um determinado tempo em que daí você tem de convivência com eles que o diálogo fica mais tranquilo, digamos assim. Mas principal é isso. Eu devo registrar, Ubirajara, aqui, nós fomos muito bem recebidos lá. Nós fomos em dois, né? Eu e o Luiz, o cinegrafista, a presença da Cristina e de mais uma funcionária da Secretaria da Cultura, que eu não me recordo o nome agora. Mas eles foram muito hospitaleiros. É claro, silentes, um pouco desconfiados no começo, né? Mas depois a conversa fluiu, a ponto até de nós descobrirmos que uma das paixões que eles têm lá é o futebol, né? E que, inclusive, uma das aspirações é construir mais um campo de futebol, né? Para eles, né? Então, devo dizer que foi uma experiência muito interessante para mim, muito rica, né? As crianças tiraram foto, depois o próprio Laércio foi me mostrar a horta que ele que ele cercou e que ele está semeando. Mas eu aproveito esse tema para te perguntar o seguinte: normalmente os guaranis, eles vivem da caça e da pesca e me parece que também plantam, mas aqui houve muita restrição para essa questão do cultivo, em função deles estarem numa área de proteção ambiental. Até que ponto isso os prejudicou e de que forma que hoje, em função de não poderem plantar, eles sobrevivem do que exatamente, Ubirajara? Bom, eles sobrevivem, eles subsistem pela doação de cestas básicas. Né? Nós fizemos uma série de campanhas para auxiliá-los nesse sentido. Eu acredito que seja um equívoco, uma má interpretação do que seria essa questão, porque se você atravessa o Paraná, todo o Paraná, até Foz do Iguaçu, e você vai observar, né, nesse trajeto, que os locais onde tem floresta são as reservas indígenas. Porque é um equívoco pensar que o indígena está ali para simplesmente a extração, mas sim a conservação, porque isso faz parte da cosmovisão dele. Porque os espíritos ancestrais, as divindades, são divindades da mata. E há necessidade de se conservar a mata. Então, a consciência ecológica, ambiental do indígena, seja qual etnia for. E eu gostaria até de dizer que no Brasil restaram ainda 305 etnias, e nós, além do português, nós falamos 274 línguas nativas. Então,
a proporção, né, da quantidade de línguas que existem na Europa é 140. Então, é inferior a isso. E nós não valorizamos isso porque não conhecemos quais são as etnias, porque cada etnia tem um modo de ser, uma maneira de pensar diferente uma da outra e muito diferente da nossa. Então, é preciso observar muito, ficar muito calado e observar como é que é o viver deles. Nós tivemos uma oportunidade de estar presente numa visita com alunos de uma faculdade particular e, por coincidência, a professora era uma antropóloga que foi minha professora. E daí lá, esta professora, os alunos fizeram perguntas e tudo mais, e daí a Pará, né, chegou e falou assim, vocês têm, nós participamos, né, vocês têm que ser que nem aquelas pessoas que estão ali, que é o Birajara e o João Paulo, porque eles vêm até a gente e observam como é o nosso jeito de ser. Como eles dizem, a Tecoá é o espaço da aldeia, Tecoá, em Guarani, onde se pratica, onde se vivencia o Nhanderecó, o nosso jeito de ser. Né? Então eu fiquei muito contente com esse tipo de colocação que ela fez e que corroborava o nosso modo de encarar essa situação. Bira, durante o programa nós vamos ter aqui imagens aéreas mostrando os limites da aldeia, onde ela está colocada, né? Da estrutura que lá está, você pode descrever para nós? Você falou em casa de reza, tem as casas, né, que são, não sei se é o certo chamá-las de ocas, porque são casas de pau a pique, né? Nós vamos mostrar nas imagens daqui a pouquinho. Mas a estruturação dessa comunidade, ela funciona como? Além da casa de reza, há outros locais que são comuns aos indígenas? Seria o pátio da aldeia, né? Seria a escola, que essa escola foi criada, né, graças à intervenção do Frei Rui, junto ao Bom Jesus, né? E, inclusive, a inauguração da escola, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, foi inaugurada pelo o Dom Pedro Fedalto, né? Foi assim um evento bem interessante, bem bonito. Eu assisti por vídeo, né? Então tem o espaço comum, que é o espaço ali do posto de saúde, né? Da unidade de saúde, que tem uma unidade lá, né? E tem mas o coração cultural, digamos assim, da aldeia Guarani é a OPAN, que é a casa de reza. Ali se trata todos os rituais, se tem orientações que se fazem às pessoas, às crianças, os casais, né, às famílias, né? E a reza é o único povo que eu conheço que tem rituais todos os dias. São os Guarani e Buiá. Você chegou a participar, você chegou a pernoitar na aldeia alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, levei meus sobrinhos, meus filhos. A gente chegou a ficar um tempo máximo de uma semana lá, direto. Algumas vezes. A sua ligação é mais forte com o Marcolino ou com o Laércio? Ou com os Marcolino e a Natália. Marcolino e a Natália. Inclusive, eles já estiveram aqui na minha casa, né? Já pousaram aqui. Eu fiz muitas viagens com o Marcolino aqui no interior do Paraná, para São Paulo. Eu viajei com o Marcolino com o meu carro. Então a gente conheceu outras aldeias, outras pessoas, outros indígenas, né? Eu fui batizado pelo Marcolino. Eu passei por um ritual de iniciação que se faz para as crianças, que é o ritual do Tembecó, que tem o beiço furado, Tembé é lábio e Uá é buraco, o buraco no lábio. Eu tenho esse ritual, que é um ritual de iniciação. O meu filho mais velho também tem, o João Paulo também tem, e algumas pessoas têm. Né? Nós pitamos o petanguá, né? Hoje, a minha forma de rezar mudou. Eu pito o petanguá também, e pito o petanguá na reza. Eu vi que tanto a senhora, que deve ser a esposa do senhor Marcolino, e o senhor Marcolino, o pajé,
eles estavam fumando exatamente um cachimbo como esse que você mostrou aí. O fumo que lá é colocado, ele é uma erva como a que nós conhecemos ou é alucinógena? Você pode contar para nós? Não, a erva é o tabaco, né? O tabaco, ele é nativo da América, né? E o tabaco, todas as etnias que utilizam o tabaco na América nativa é como um princípio sagrado, um princípio religioso. Porque fumar, para os indígenas, é um ato sagrado. Quando o europeu chegou aqui e viu esse ato, essa atividade exótica, levou para a Europa e desvinculou do processo ritualístico que era o fumar o cachimbo. Interessante. Bom, então, a indo fumaça... nessa linha, né, Ubirajara, em relação à questão espiritual, né, daqui a pouquinho a gente vai explorar isso um pouquinho mais, porque nós temos um depoimento do pajé Marculino com uma mensagem que acabou sendo traduzida pelo filho dele e quem está acompanhando o programa vai ver em seguida. Mas eu queria te perguntar antes disso o seguinte, o fato de morarem 80 pessoas nessa aldeia, né? Eu vi lá algumas crianças, 3 delas são filhas exatamente do cacique. Eu te pergunto, nessa questão que você falou da iniciação, essas crianças crescem, viram adolescentes, acabam casando, né? E eu te pergunto, isso do ponto de vista genético, né? Como é que se resolve? Eles interagem entre si ou acabam tendo relação com outras aldeias? Me parece que a mais próxima seria de Paranaguá, né? Porque os indígenas, os Guarani principalmente, um dos princípios básicos, assim, que é preciso caminhar, né? Então, eles fazem eles chamam de Guataporã, e eles fazem simbolicamente isso na reza, que é o giro que você faz fumando, né, nas 4 estações, nas 4 direções, principalmente no Ambaverá, que é o altar Guarani, que fica na parede leste. Uma casa, ela é construída orientada nas 4 direções cardeais, dos pontos cardeais. Então, você fuma o petanguá, porque a fumaça do petanguá leva a nossa mensagem, a nossa prece a Nhanderu. Nhanderu é nosso pai. Nhandê é nosso. Ru, pai. Nosso pai. Certo, mas dentro dessa questão mais biológica, Bira, em relação ao relacionamento, os jovens vão crescendo, começam a ter a iniciação sexual, do ponto de vista da preservação da questão genética, para que irmãos não casem com irmãos e não haja aí um enfraquecimento da espécie gerando doenças ou primos com primos. Como é que eles fazem? Há uma interligação entre outras aldeias ou não? Sim, sim. O contato que eles têm com outras aldeias é muito grande, é maior do que a gente imagina. Então, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sempre em uma aldeia, você vai ver, quando a gente viajou para algumas aldeias, a gente via pessoas parecidas com as pessoas que a gente conhecia na aldeia. A gente ia verificar, eram parentes. Entendi. Eles têm parentes em outras aldeias. Eu tenho um registro aqui que eu extraí da internet de que 15 mil indígenas estão vivendo no Paraná, aproximadamente 15 mil. Eles são guaranis, chetás e caigangues, em 17 terras desmarcadas. É isso mesmo? São 17 essas terras ainda ou isso já mudou? Não. Com a mudança de governo, estas demarcações, né, foram interrompidas, né? E as terras indígenas Guarani são as que mais, o governo está devendo mais as demarcações. Entendo. E do ponto de vista de relacionamento entre as tribos, entre as nações indígenas, ainda há hoje alguma animosidade ou não? Ou eles lutam todos por uma causa única e estão mais unidos do que estiveram ancestralmente? Sim, hoje em dia estão mais unidos do que ancestralmente, né? Porque existem encontros de várias lideranças e de várias etnias, né?
uma das lideranças que eu tive o prazer de conhecer e fumar o cachimbo foi com o cacique Raoni, né? Já está bem velho, já teve o Covid também, já se recuperou e está firme na luta, né, pela causa indígena. Então são várias, né? Nós temos uma liderança que é nacional, reconhecidamente nacional, que é o Romancio Cretan, que é filho do Ângelo Cretan e que é aqui do Paraná, né? Já viajou o mundo expondo as ideias, expondo a questão ambiental na Europa, no Parlamento Europeu, e com vários outros, a Sônia Guajajara, né, que participou, né, o Álvaro Tucano, né? Então são várias pessoas que estão, né, de outras etnias. Então eles estão se juntando cada vez mais. Muito bem. Bom, nós estamos ouvindo o Birajara Salles Zócoli. Ele é professor formado em Sociologia pela PUC, Pedagogia pela Federal, com especialização em Antropologia Social, além de mestrado em Ciência Tecnológica pela UTF-PR. E nós estamos conversando sobre a aldeia Araçaí, que está nos domínios, nos limites da cidade de Piraquara, do município de Piraquara, às margens da barragem 1 da Sanepar, aqui na nossa cidade. É um tema muito rico, os índios vieram para cá em 1999, na gestão do antigo prefeito Gil Louruço, houve resistência à época para se receber esses índios, havia muita preocupação sobre se era o ideal realmente, mas esse é um assunto para uma outra discussão. Hoje a gente quer conhecer um pouco melhor de como vivem esses nossos vizinhos, porque há, de fato, uma grande ignorância a respeito disso tudo. É um tema riquíssimo, exigiria diversos programas. Mas eu, meu caro Birajara e telespectadores, devo dizer que foi muito bem recebido. A acolhida foi realmente surpreendente. Senti uma paz muito grande lá na aldeia Araçaí. E eu fiz duas perguntas para o Laércio, né? E outra para o pajé, o Marcolino, que é pai do Laércio, né? E que hoje é pajé, e o Laércio cacique. Para o Laércio, perguntei se ele tinha acompanhado a corrida eleitoral em Piraquara. Ele relutou, foi um tanto reticente, mas acabou reconhecendo que era impossível não acompanhar e que alguma coisa ele sabia. Mas a minha preocupação, diante do fato de que nós criamos esse canal aqui, fizemos diversas entrevistas, inclusive com os candidatos a prefeito da cidade, era saber dele o que ele, como indígena, espera do novo administrador da cidade de Piraquara, do prefeito Josimar. Ele também relutou um pouco, mas acabei extraindo da conversa dele, né, e dos desejos dele, 3 situações, né? 2 delas têm a ver com o dia a dia deles lá, das necessidades mais básicas. A primeira delas, um pedido para que se retomassem as tratativas que já estiveram mais avançadas com a Coapar para a construção das casas dos índios, né? E que hoje são de pau a pique, e também um centro de cultura, exatamente para recepcionar essas pessoas que os vão visitar. Hoje essas pessoas não têm um local para serem recebidas e acabam, como o próprio Birajara disse agora há pouco aí, se não forem bem educadas, acabam por entrar na casa dos índios e agindo com aquilo que não seria o ideal do ponto de vista da educação, né? Interagindo com os índios de uma maneira não adequada. E a terceira questão, Bira, que eu te falei, e que acabamos extraindo dele, né, com muitos sorrisos, é o desejo de que se construa lá um novo campo de futebol para os índios. Isso eu acho que não é tão difícil, né? Mas em relação a essas 3 demandas, né, você acha que são pertinentes e você poderia contar para nós por que essas casas ainda não foram construídas? Viu, Emerson? Nós participamos, inclusive, das primeiras tratativas, né, com a Coapar, né? Na época, o Greca era o presidente da Coapar, né? E isso morreu, não teve mais conversa, simplesmente pararam
né? Tiveram várias conversas, só que não foi adiante isso, né? Você tinha falado, chama Oca, não, é casa, né? Não tem o nome de Oca, não. É casa mesmo, né? Eles têm um nome em Guarani que eu não me recordo o nome agora, mas é casa mesmo que eles chamam, né? Então eles pediram isso, né? Foi até dada opinião de como seria a disposição, o layout dessa casa, pela consulta à comunidade, mas não passou disso. Parece, não passou. Bira, Já faz muitos anos. Parece que o problema também esbarrou, além da questão burocrática que infelizmente trava tudo nesse país, né? Mas o fato de que a Coapar, para resolver lá uma demanda que estava sendo gerada pelo Ministério Público, o Ministério Público estava cobrando a construção dessas casas, eles queriam fazer um conjunto habitacional na aldeia, uma casa do lado da outra, e os índios não teriam aceitado isso com toda a razão, né? Você sabia dessa informação? Eu sei que a gente visitou outras aldeias no interior do Paraná com a construção já dessas casas, e as casas ficam espalhadas, porque o Guarani ele não fica tudo amontoado. Ele fica espalhado mesmo, né? Ele não fica assim, como a gente fica assim, um vizinho do outro e tal. Eles ficam um longe do outro mesmo. Essa é uma característica deles, né? Muito bem. E a questão do futebol, praticamente todas as etnias do Brasil adoram futebol, jogam futebol, né? Por exemplo, o Garrincha, ele era descendente Funiô, que é de Pernambuco. Eu conheço essa etnia, já visitei essa aldeia, e eles adoram futebol. Lá tem 2 campos de futebol na aldeia, né? Os Chavantes adoram futebol também, né? Eu tenho um filho, né, que morou com a gente aqui uns 7 meses, e acabou sendo filho, e a gente levou para a aldeia fazer contato com os parentes daqui, e jogaram futebol também, né? Então, eles adoram realmente futebol, eles adoram ser fotografado, mas eles têm que permitir fotografar. Você não pode ir lá querer fotografar, porque isso também é um desrespeito. Agora, se você pedir para fotografar, eles adoram ser fotografados, ser filmado, né? A gente já fez experiência que na época eu tinha uma filmadora, e eu dei a filmadora na mão de alguns índios lá, e eles filmaram. A estética é outra de filmagem. Coisa incrível. O enquadramento, a posição com que eles... E a disposição de uma pessoa estar sendo filmado por um Juruá, um não índio, e por um índio é diferente a reação. É bem interessante. Que bom, Bira. Bom, nós estamos chegando na reta final dessa nossa conversa. Eu já disse aqui que esse é um tema riquíssimo, né? Eu quero poder contar, o Birajara, com a tua presença outras vezes, porque esse assunto definitivamente não vai se esgotar hoje. Mas a outra pergunta que eu fiz, e desta vez para o pajé Marcolino, como uma curiosidade sincera, né, como homem branco, né, é saber da sabedoria dessa cultura indígena sobre o que devemos, como devemos agir diante dessa pandemia que assola o mundo inteiro, essa expectativa, essa angústia que todos nós estamos vivendo. E, de fato, o que ele nos falou e que vai estar traduzido aqui daqui a pouquinho para você ouvir na nossa live, foi surpreendente, né? Do ponto de vista espiritual, né? Ele disse que nós precisamos rezar, precisamos nos unir e que o ser humano precisa ser menos violento. Essa foi a grande mensagem trazida pelo cacique Marcolino. O que eu diria também, e queria ouvir a tua opinião, você que tem muito contato com eles, né, é sobre que, infelizmente, nós devemos estar preparados para outras coisas não muito boas que poderiam estar por vir. Você que tem mais contato com eles, o Birajara, que tipo de mensagem você pode deixar nesse sentido, corroborando do pajé Marcolino ou não? Queria que você nos desse essa mensagem e já arrematando também, dizendo qual a sua opinião, o que vai acontecer. Nós estamos vivendo um momento político
bastante turbulento, né, onde questões práticas acabam sendo tragadas aí pelas ideológicas, pela polarização. Mas o que é que nós devemos fazer? As pessoas de bem, inspiradas pelo Frei Rui, por exemplo, e pessoas como você, que têm contato com os indígenas, o que é que nós podemos fazer objetivamente para preservar essas pessoas? Eu acredito o seguinte, nós precisamos sim seguir o conselho do Marculino, porque os Guarani-Buiá, Marculino em especial, eles são extremamente espiritualizados. Um povo que reza todo dia, então ele é uma constante, um pedido que eles sempre estão fazendo. Rezem. Né? Por quê? Eu acredito que não nos esquecer da nossa condição de humanos. E essa questão da espiritualidade pode ser que nos aproxime muito mais. Não tenha divisões, né? Porque é esse nosso lado humano de solidariedade e de fraternidade que habita no coração de todas essas etnias. Porque quando o europeu chegou aqui, eles foram muito bem recebidos. Eles foram muito bem recebidos. E, enfim, né, cometeram várias atrocidades, né, e num embate desse, o lado mais, digamos, mais delicado seria dos indígenas. Né? Hoje nós temos uma população de quase 1 milhão de indígenas, 900 e poucos mil, né? E eu acredito que é conhecer sem preconceito, porque os Guarani, aqui em Piraquara, eles sofreram demais preconceito, né? Até que isso se arrefeceu. A gente percebe que isso se arrefeceu. Mas a gente lutou, fez essa mediação por muito tempo, inclusive com a instituição, a empresa chamada Sanepar. Entendo. E o preconceito tem como pano de fundo ou como mola mestra a ignorância, né? E é essa ignorância que nós pretendemos ajudar a combater com o nosso canal multiplataforma, para o qual você está concedendo gentilmente essa entrevista. Para terminar, Ubirajara, queria te perguntar o seguinte: entre a pena, o sentimento de pena e a indiferença, o que de fato nós devemos ter de comportamento em relação aos nossos vizinhos, os índios guaranis que habitam a aldeia Araçaí? Eu acho que indiferença, Emerson, jamais. Pena, você pode transformar este sentimento de pena por solidariedade, por humanização das relações, por fraternidade. Eu acho que estaria bem na linha de como o Frei Rui poderia dizer isso, que foi uma pessoa maravilhosa e que vocês tanto conheceram. Fraternidade. Bira, quero te agradecer de coração por ter nos atendido gentilmente e dizer a você que isso é um fato, é de coração, é genuíno. Esse programa termina aqui, mas gostaria muito de contar com a tua presença em outras mesas redondas para tratar desse assunto e, sobretudo, combatermos aquilo que dissemos agora há pouquinho aqui, que é a ignorância em relação a esses nossos vizinhos que têm muito a nos ensinar. Muito obrigado. Obrigado a você, Emerson. E sempre é um prazer falar sobre os índios. Um grande abraço, saúde ao amigo Ubirajara. Bem, com isso, estamos encerrando o nosso programa, a nossa entrevista, pelo menos de hoje, desta terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, Primavera Brasileira. O programa Piraquara 19 horas, como sabemos, tem o oferecimento de Conexão Shop, Zooplan Centro Médico Veterinário e MAP Turismo. A produção de conteúdo fica por conta de Calandra Produções e a produção geral da Vitral. Um grande abraço a todos e até a próxima terça-feira que vem com o programa especial sobre a vida do Frei Rui aqui em Piraquara.